Quando posso renovar ou mudar o meu status? O pedido de extensão ou de mudança de status imigratório aqui dentro dos Estados Unidos, ele tem que ser protocolado no governo antes do vencimento do seu status atual. Então, se o seu status vence no dia 14 de agosto, o seu pedido tem que chegar na imigração até o dia 14 de agosto. Do contrário, você estará fora de status, é o que determina a lei. Agora, quando que você já pode fazer a mudança de status ou a extensão de status? Então, digamos, eu cheguei hoje, eu já posso fazer amanhã um pedido para ficar mais 6 meses além dos 6 meses que eu recebi? Não, não pode. O governo entende que você tem que esperar 90 dias para fazer qualquer pedido de extensão ou alteração de status. Eles entendem que, se você entrou como turista, você tem que praticar turismo num período de 90 dias. Se depois de 90 dias você mudar de ideia e realmente quiser alterar o seu status, aí sim você pode fazer esse pedido de mudança. Para quem da minha família posso passar Green Card? Para você saber quem vai se beneficiar com o seu Green Card, depende da categoria do seu Green Card. Categorias familiares diretos, quem são os familiares diretos? Marido ou mulher de americano, filho ou filha de americano que tenha menos de 21 anos de idade e pai ou mãe de americano. Essas categorias não dão benefício a nenhuma outra pessoa, são apenas para aquele imigrante. Então, o marido que pede para a mulher, ele só legaliza a mulher. Filho americano que pede para o pai, ele só legaliza o pai. Não é que ele não pode legalizar a mãe. É que um americano, filho, tem que fazer uma petição para o pai e uma petição para a mãe. Cada um vai ter o seu processo individual. A outra hipótese do familiar direto é do pai ou mãe americano peticionando para o filho menor de 21 anos de idade. Também é uma petição individual que não há benefício a ninguém. Nas categorias de trabalho, de Green Card via trabalho, o trabalhador estrangeiro vai beneficiar também o marido ou mulher, o cônjuge da época que ele recebeu o Green Card, e seus filhos menores de 21 anos de idade. E outras categorias familiares, que não aquelas 3 que eu mencionei, então, por exemplo, americano que pede para o seu irmão estrangeiro. O irmão estrangeiro vai poder beneficiar ao mesmo tempo sua esposa ou esposo e seus filhos menores de 21. Após quantos anos de Green Card posso ser considerado cidadão? Em regra geral, você precisa de 5 anos de Green Card para aplicar para a cidadania por naturalização. Quando o estrangeiro que tem Green Card é casado ou casada com um americano, aí são 3 anos para aplicar para o Green Card. A aplicação pode ser feita até 90 dias antes de completar esse prazo. Então, na categoria de 5 anos, você pode aplicar para a naturalização com 4 anos e 9 meses. Na categoria de marido e mulher casado com americano, que são 3 anos de residência, você pode aplicar com 2 anos e 9 meses de residência para a cidadania por naturalização. Eu posso trabalhar nos Estados Unidos com o meu diploma do Brasil? Não existe validação de diploma. Ponto. Esse é um erro comum. As pessoas entendem que, tendo uma graduação em outro país, elas podem validar essa graduação aqui e passam a ser dessa mesma profissão aqui no país e exercer essa profissão. Não pode. O exercício de profissão depende de regulamento de cada autoridade administrativa. Então, nos Estados Unidos, normalmente é governado pelos estados. Cada estado tem suas próprias exigências. Então, o médico precisa de uma licença A, B e C, algumas até federais, outras estaduais. O advogado precisa ser licenciado na ordem dos advogados do estado onde ele pretende exercer. Arquitetos é a mesma coisa. Fisioterapeutas, a mesma coisa, os médicos já mencionamos, enfermeiras e tudo mais. Apenas as profissões não regulamentadas são aquelas que não requerem uma licença especial para o seu exercício. Por exemplo, para você ser um administrador de empresa, um gerente de marketing, normalmente as empresas requerem uma formação em administração. Eu quero diploma de bacharel em administração de empresas. Mas você não precisa de uma licença específica para ser administrador da empresa, para ser gerente de marketing. Então, nesse caso, seu diploma estrangeiro pode ser aceito pelo empregador, porque a lei não requer que você tenha uma licença local dos Estados Unidos para o exercício da profissão. Já as profissões regulamentadas, aquelas que requerem uma licença especial, todas elas têm um determinado rito para se conseguir essa licença.
E ter a graduação em outro país não é suficiente para isso. Portanto, esqueçam essa história de validação de diploma, porque isso não existe. Criança precisa ter visto para estudar? Para estudar nos Estados Unidos, todo estrangeiro precisa ter o visto de estudante. Não é permitido matricular crianças ou adultos em escolas americanas sem ter o visto de estudante. É óbvio, você tem que fazer um registro inicial para depois aplicar para as autoridades migratórias para ser aceito como estudante. E aí sim é considerado a efetiva matrícula sua e você pode frequentar as aulas. Mas turista não pode estudar. Turista só pode fazer o chamado estudo recreativo, que é aquele inferior a 18 horas semanais. E crianças também não podem frequentar a escola pública com visto de turista. Isso é lei. A escola não pede o status imigratório, a escola aceita a criança, mas isso é porque a escola não pode perguntar o status imigratório da criança ou dos pais da criança. Na verdade, eles estão acreditando que a pessoa estaria aqui em condições legais de frequentar a escola, mas na verdade é uma violação ao status imigratório.